Que Deus abençoe a todos. Esta é a nossa quarta aula com o tema A Palavra de Deus, um instrumento para salvar o homem. Falamos nos nossos encontros anteriores sobre a operação de Deus ressuscitando mortos, aqueles que estavam mortos em delitos e pecados e foram trazidos para a sua maravilhosa luz. Falamos também nesse primeiro encontro sobre o propósito do Espírito Santo em também ressuscitar vivos. E essa pergunta que nós deixamos no final desse primeiro encontro ainda será um tema que nós vamos falar um pouco mais adiante, um pouco mais à frente. E nós vamos ainda nos deter nesses encontros sobre os mortos que foram ressuscitados e trazidos para a sua maravilhosa luz. Num segundo encontro, nós falamos da palavra como lâmpada para os pés e luz para o caminho. No terceiro encontro, nós falamos sobre isso, sempre falando da fidelidade, da busca pela fidelidade da palavra de Deus, a palavra na sua pureza. Nesse terceiro encontro, nós comentamos sobre o posicionamento do homem no Éden e o posicionamento de Jesus no deserto. Então, o que Jesus fez, o que o homem não fez no Éden, Jesus fez no deserto. E agora, nesse encontro, nós vamos dar sequência ainda e explorar um pouco, ou iniciarmos um tópico sobre aqueles que Jesus chamou, que foi também abordado na última aula, que Jesus chamou, que ele escolheu, que Deus chama, que Deus escolhe. Então Jesus fala assim: não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, queridos, quem nos escolheu foi a eternidade. Então, essa não foi uma escolha nossa, a escolha foi da eternidade. Então Jesus diz assim: não foste vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi. E eu vos escolhi para quê? Eu vos escolhi para dar fruto, mas ele diz assim: eu vos nomeei. Então a escolha é com uma missão. Então nós temos uma missão quando somos escolhidos, chamados, entendemos esse chamado, aceitamos esse chamado. Então agora esse chamado é para uma missão. Jesus diz assim: eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Então nós vamos falar hoje. É claro que nós não vamos nos aprofundar muito, No próximo vídeo nós vamos nos aprofundar sobre a árvore que dá um fruto, o ramo que dá fruto. Então vamos ler alguns textos que servirá para nossa reflexão. Então, o primeiro texto que nós vamos ler está no Evangelho de João, capítulo 15, verso 1. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo ou vara em mim que não dá fruto, tira. Limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então vejam que a palavra ela tem esse efeito de limpar o homem. Então a palavra limpa. Então Jesus está dizendo assim: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim, verso 4, e eu em vós. Como o ramo ou a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Claro que nós vamos explorar o que é dar fruto, Porque existe vários entendimentos que não estão dentro da palavra, mas nós vamos trazer à luz da palavra o que é dar fruto. Então, dando sequência aqui,
Jesus continua dizendo: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, o ramo, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, claro que nós não vamos nos aprofundar aqui no texto, porque senão nós vamos levar muito tempo. Então, o objetivo aqui é mostrar que aqueles que foram chamados, ouviram o chamado, aceitaram o chamado, eles foram chamados para uma missão e para dar fruto. Então, esse é o objetivo. Então, eu gostaria de ler ainda um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, cuja o tema aqui, o contexto aqui, Jesus está falando dos falsos profetas. Mas vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Então, o Salmo 1, ele vai nos trazer essa informação que é importante, onde a palavra nos fala que nós somos como a árvore plantada junto a ribeiros. Nós já falamos isso em outras oportunidades. Então, nós somos a árvore, o ramo, a vara, que precisamos estar nesse contexto do Evangelho de João. Jesus está dizendo o seguinte: vocês precisam estar em mim, eu sou a videira, meu Pai o lavrador. Então, ou seja, toda uma operação da eternidade para dar ao homem a condição de que no cumprimento desse chamado, no cumprimento dessa missão, ele dê fruto. Agora, nós vamos ler no livro de Gênesis, quando Jacó, com aproximadamente 150 anos, ele abençoou os seus filhos. E um dos seus filhos era José. E quando ele fala de José, observe o que ele vai falar sobre José. José é um ramo frutífero junto à fonte. Então vejam lá que no Salmo 1 ele vai nos dar ainda muitos elementos que vai nos ajudar a entender isso. Então vejam, para encerrarmos esta aula, e aí na próxima aula nós nos aprofundarmos o que é dar fruto. Nós podemos, até nesse período, meditar um pouco sobre a vida de José, porque Jacó, ele está dizendo aqui, o pai de José, ele está dizendo o seguinte, que José é um ramo frutífero junto à fonte. Então a fonte, quem é a fonte? Jesus se apresenta como a fonte de águas vivas. Então toda a eternidade a operação do Pai, a operação do Filho, a operação do Espírito Santo em favor da nossa vida, os anjos que são enviados para nos guardar, para ministrar em nosso favor. Então vejam, a Bíblia fala que José ele era um ramo frutífero
Mas ele frutificava por quê? Porque ele estava junto à fonte. Então, ou seja, quando nós estamos ligados na videira, ou seja, nós estamos junto à fonte, então nós vamos dar fruto. Claro que nós vamos explorar nas próximas aulas o que é dar fruto. Que Deus abençoe a todos.